A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode acessar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 95 e nós concluiremos a leitura do Evangelho segundo João, dos capítulos 19 ao 21, onde estamos no cenário da paixão do Senhor, os sofrimentos que estão por vir após o julgamento, a sua morte e também a ressurreição. E como leitura sapiencial também concluiremos o capítulo 4 dos Provérbios, dos versículos 20 ao 27. Evangelho segundo João, capítulo 19. Pilatos então mandou açoitar Jesus. Os soldados trançaram uma coroa de espinhos, puseram-na sobre a cabeça de Jesus e o vestiram com um manto de púrpura. Aproximando-se dele, diziam: "Salve o Rei dos Judeus!" e batiam-lhe no rosto. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: "Vede, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que eu não encontro nele crime algum." Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Ele disse-lhes: "Eis o homem." Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e seus guardas começaram a gritar: "Crucifica, crucifica!" Pilatos respondeu: "Levai-o vós mesmos para o crucificar, porque eu não encontro nele crime algum." Os judeus responderam-lhe: "Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus." Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais atemorizado. Entrou no palácio outra vez e perguntou a Jesus: "De onde és tu?" Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos disse-lhe: "Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar?" Jesus respondeu: "Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se não te fosse dada do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado." A partir daí, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus continuavam gritando: "Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César." Quando ouviu essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar conhecido como Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta da hora sexta. Pilatos disse aos judeus: "Eis o vosso rei." Eles, porém, gritavam: "Fora, fora, crucifica!" Pilatos disse: "Vou crucificar o vosso rei?" Os sumos sacerdotes responderam: "Não temos rei senão César."
Pilatos então lhes entregou Jesus para ser crucificado. Então receberam Jesus, e carregando ele próprio sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Lá eles o crucificaram com outros 2, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou escrever e afixar na cruz um letreiro. Estava escrito assim: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Como o lugar onde Jesus fora crucificado era perto da cidade, muitos judeus leram o letreiro, que estava escrito em hebraico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus disseram então a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, e sim, ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Depois de crucificarem Jesus, os soldados pegaram suas vestes e as dividiram em 4 partes, para cada soldado uma parte. Pegaram também a túnica, que era feita sem costura, uma peça única, de alto a baixo, e combinaram: Não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte e ver de quem será. Assim cumpriu-se a escritura: Repartiram entre si as minhas vestes e tiraram a sorte sobre minha túnica. Foi o que os soldados fizeram. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe, e ao lado dela o discípulo a quem amava, disse à mulher: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu em sua casa. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: Tenho sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Fixaram uma esponja embebida em vinagre num ramo de hisopo e a levaram à sua boca. Depois que tomou o vinagre, ele disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Como era o dia da preparação, os judeus não queriam que no sábado os corpos ficassem na cruz, pois esse sábado era solene. Pediram então a Pilatos que mandasse quebrar-lhes as pernas e tirá-los da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e depois ao outro que foram crucificados com Jesus. Chegando a ele, viram que já estava morto. Por isso não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que também vós creiais. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outro texto da escritura diz: Olharão para aquele que traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, porém às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para retirar o corpo de Jesus. Pilatos o permitiu, e José foi e retirou o corpo. Veio também Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido a Jesus de noite. Ele trouxe uma mistura de mirra e de aloés, cerca de 100 libras. Eles pegaram o corpo de Jesus e o envolveram com perfumes em faixas de linho, ao modo de como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, no qual ninguém ainda havia sido posto. Como era o dia da preparação dos judeus, e o túmulo estava perto, ali puseram Jesus. Capítulo 20. No primeiro dia da semana, ao amanhecer, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido removida. Então saiu correndo e foi ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Disse-lhes: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Simão Pedro, que vinha seguindo, chegou também e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas e o pano que cobrira a cabeça de Jesus, não com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então, o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo entrou também, viu e creu. De fato, eles ainda não haviam compreendido a Escritura segundo a qual ele deveria ressuscitar dos mortos.
Então os discípulos voltaram para casa. Entretanto, Maria havia ficado perto do túmulo, do lado de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do túmulo. Viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de ter dito isso, virou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe perguntou: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu irei buscá-lo. Então Jesus falou: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer, ó mestre. Jesus disse: Não me segures, eu ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos que eu subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe havia dito. Ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Disse: A paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por ver o Senhor. Jesus disse de novo: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Dito isso, soprou sobre eles e falou: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe: Nós vimos o Senhor. Tomé, porém, disse: Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser a mão nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão, coloca no meu lado e não sejas incrédulo, mas crê. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Porque me viste, creste? Felizes os que não viram e creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Capítulo 21. Depois disso, tornou a manifestar-se aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: Eu vou pescar. Eles responderam: Nós também vamos contigo. Saíram então e subiram ao barco, mas não pescaram nada naquela noite. Pela manhã Jesus estava na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Este perguntou-lhes: Filhinhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram a rede e já não conseguiam puxá-la por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois estava despido, e lançou-se à água. Os outros discípulos vieram com o barco, arrastando a rede com os peixes. De fato, não estavam longe da terra, mas somente uns 200 côvados. Quando saltaram à terra, viram um braseiro preparado com peixe em cima do pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que agora apanhaste. Então Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde e comei. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor.
Jesus veio, tomou o pão e lhes deu, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, se manifestou aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta meus cordeiros. E disse-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus lhe havia perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu mesmo te cingias e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás os braços e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para dar a entender com que tipo de morte Pedro glorificaria a Deus. E acrescentou: Segue-me. Voltando-se, Pedro viu que também o seguia o discípulo a quem Jesus amava, aquele que na ceia se reclinara ao seu peito, perguntando: Senhor, quem é que vai te trair? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: E este, Senhor? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Tu, porém, segue-me. Por isso, divulgou-se a notícia entre os irmãos de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que ele não morreria, mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e as escreveu, e nós sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Ora, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, creio que nem o mundo inteiro poderia conter os livros a serem escritos. Provérbios, capítulo 4, do 20 ao 27. Meu filho, escuta as minhas palavras e dá ouvido às minhas sentenças, que elas não se afastem de teus olhos, pelo contrário, guarda-as no fundo do coração. Elas são vida para os que as encontram e saúde para todo o seu corpo. Com todo o cuidado guarda teu coração, pois dele procede a vida. Afasta de ti a boca perversa e lábios maldizentes estejam longe de ti. Teus olhos olhem o que é reto e tuas pálpebras se dirijam para a frente. Observa a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos serão seguros. Não te desvies para a direita nem para a esquerda, mas afasta do mal os teus pés. Olá, eu sou o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, e hoje nós lemos os 3 últimos capítulos do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Acompanhamos a segunda parte do interrogatório de Jesus diante de Pilatos, que, inquieto, até quer libertar Jesus, mas tem um papel importante a cumprir no plano salvífico. Ao que escuta de Jesus: Tu não terias poder algum sobre mim, se este poder não te fosse dado do alto. E ali também os sumos sacerdotes que incitam a multidão a gritar: Crucifica-o, crucifica-o, tornando inevitável esse tipo de condenação a Jesus Cristo, que em seguida segue o seu caminho para o Calvário e a crucificação. No versículo 26, aquele belíssimo episódio tão profundo em que Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. E depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu no que era seu. Esta tradução nos ajuda a compreender que Jesus não está meramente pedindo que João cuide de sua mãe, mas está entregando a sua mãe
aos cuidados dos discípulos. Está entregando Maria como mãe para a igreja, e a igreja a acolhe em seu seio. E aparece então uma dupla referência nestas palavras de Jesus. Ao mesmo tempo em que Maria é dada como mãe para cuidar da igreja, a igreja é colocada como filha para também cuidar da mãe do Senhor. Em seguida, aquele que veio para trazer ao mundo a água da vida teve sede. E após tocar os seus lábios no vinagre embebido numa esponja que foi colocado em sua boca por aquele soldado, Jesus diz: está consumado. Ou seja, o plano de salvação, o plano salvífico do Pai agora está consumado. A salvação está para acontecer de modo pleno e, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João aqui meio que antecipa o dom do Espírito prometido que Jesus Cristo entregará à igreja. Este entregou o Espírito tem o mesmo sentido de deu o último suspiro, já que a palavrinha suspiro, espírito, ruá, tem a mesma tradução. Então, ao dar o seu último suspiro, ao liberar o seu último ruá, Jesus entrega o Espírito à igreja. E os frutos de sua morte na cruz ainda continuam, tendo entregue o seu Espírito, e após ter o seu lado aberto pela lança, dali jorram sangue e água, compreendido como a abundância dos sacramentos em sua graça santificante, o sangue e a água, o sacramento da Eucaristia e do batismo para o crescimento e a santificação da Igreja. Depois, com todo o cuidado, João nos narra a descida do corpo de Jesus da cruz e também o seu sepultamento. E no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena vai ao túmulo e testemunha que a pedra foi removida e que o túmulo encontra-se vazio. Então ela vai contar aos discípulos e nós temos esta bonita cena em que o discípulo que Jesus mais amava corre junto com Pedro, mas o discípulo chega primeiro, inclina-se, vê as faixas de linho, mas não entra, como que aguardando a entrada de Pedro como autoridade e revestida por Cristo diante dos discípulos para confirmar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro chega, entra, vê as faixas de linhos. E o discípulo, em seguida, só depois de Pedro, entra, vê e crê. Então, esta bonita disposição da cena e dos sentimentos é colocada por João. Maria Madalena, aquela que muito foi perdoada, é a primeira testemunha da ressurreição. João, o discípulo que mais amava, é aquele que primeiro tem esse contato na dimensão da fé, crê. E Pedro, ainda inquieto, vai precisando de um tempo, de alguns passos para compreender esta graça da ressurreição. Mas a sua compreensão é essencial para a confirmação de uma igreja que crê na ressurreição. Seguem-se as aparições de Jesus aos discípulos, em que ele novamente lhes entrega o seu Espírito, soprando sobre eles, como o Pai me enviou, também eu vos envio, e a confirmação desta presença de Cristo ressuscitado na outra semana, no próximo primeiro dia da semana, em que Tomé se encontra junto e pode fazer esta belíssima profissão de fé ao tocar nas marcas de Jesus Cristo, nas marcas de sua paixão, morte e ressurreição, meu Senhor e meu Deus. O Evangelho se conclui com a tríplice resposta de Pedro, Senhor, tu sabes que eu te amo, como que curando a tríplice negação que ele fizera no momento da condenação de nosso Senhor Jesus Cristo. Acolhemos para a nossa vida os efeitos da leitura e da proclamação deste Evangelho. Que as palavras deste Santo Evangelho sejam cada dia para nós um novo encontro com Jesus Cristo vivo e ressuscitado no meio de nós. Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês e sigam firmes no caminho de conhecimento da Palavra de Deus.
Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!